Mãe, eu vou gravar aqui, hein? Não, vamos começar sério. Vamos sem comentário nenhum. Tudo bem. Começamos Sério, tem bem. que colocar essa parte no Começamos podcast. Esse vai ser o começo. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades, como que vocês estão? Estamos aqui no nosso primeiro episódio, né? Porque o outro foi só uma introdução. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho de chamado da nossa história com Deus. Estamos novamente aqui, eu, Matheus Bachega. Eu, aqui, Nicolau Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. Nós queremos agradecer a Miriam, que ela é daqui de Santa Bárbara, ela que sugeriu o tema do episódio de hoje do nosso podcast. Muito obrigada. Bom, e para começar, eu queria ver com vocês desde quando vocês estão na igreja. Cara, eu tô desde que eu nasci. Não nasci na igreja, né? Mas desde que eu sou vivo, eu tô na igreja. Eu também, desde Fran. que eu estava na barriga de minha mãe, no ventre de minha mãe, como já dizia o salmista. Nossa, que crente ela. Bom, eu quase literalmente nasci na igreja. A bolsa da minha mãe estourou dentro da igreja durante o culto. Mas eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital. Mas desde sempre também estou frequentando a igreja. Quando eu tinha uns 8 anos, eu acho, 6 ou 8 anos, que nós fomos para Metodista, porque nós mudamos de cidade, saímos da presbiteriana e fomos para Metodista. E desde então, sou metodista. Bom, eu estou na igreja metodista desde os 3 anos e na mesma igreja, no mesmo lugar. Sério? Que da hora. Sério. Bom, eu sou filho de pastor, então eu já mudei algumas vezes de igreja. Eu mudei 2 Eu vezes. também sou, então já passei por algumas também. Algumas várias. Eu só mudei agora. Só mudei agora em São Paulo, É verdade, todos. porque a gente foi designado para uma Essa igreja. aqui é a terceira igreja. Eu nem sei quantas são as São minhas. Bernardo é a 8ª cidade que eu moro. Que legal. Caraca, velho. Qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com Deus? A minha primeira experiência foi num acampamento. Foi no Treta. Acho que é isso. Treta distrital. É porque era 3 distritos, mas eu não lembro como que falar. Que Deus falou comigo e não foi quando eu recebi o chamado, não foi quando eu me converti, mas foi quando Deus falou comigo. Foi a primeira experiência. A primeira, já estava bem velha, assim, já tinha bastante tempo na igreja, mas experiência mesmo, acho que foi aos 17. Mas eu não me converti aos 17, tá, gente? Que fique claro. Eu me converti há uns 5, 6 anos atrás. Sério, real isso. Minha primeira experiência foi com 12 anos. Eu lembro que foi num acampamento de juvenil, o primeiro acampamento de juvenil que eu fui. Depois disso eu tive várias outras, mas eu acho que essa foi a primeira mais impactante. Aqui de Piracicaba, pela Americana, é com você, Melissa. A minha primeira experiência com Deus foi no acampamento de carnaval também, em Uberlândia. O pessoal da Metodista de Uberlândia, eles faziam uns acampamentos assim, era muito famoso. E eu fui, não querendo, mas acabei indo. E foi lá que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Foi, eu acho que em 2005. Não é muito legal ficar falando data, porque as pessoas... Tem gente que nasceu em 2005, né? Uhum. Mas quem nasceu em 2005 tem 10 anos. 15 anos aqui. Né? Temos ouvintes com essa idade. Tá, alguns de vocês falaram que essa primeira experiência não foi o chamado, nem foi a conversão. No meu caso, também não. Eu lembro que eu tive essa experiência, mas depois de um tempinho eu caí de novo. Mas então, Akin, quando foi sua conversão? Não, a conversão eu entendo que, tipo, é de quando você muda do velho homem pro novo e de quando Deus entra na sua vida, tá ligado? Tipo, faz assim, ó, pá, corta. Entendeu?
E o que eu acho? A minha conversão foi em 2017. Foi antes do POV. Foi antes do POV. Que daí Deus falou comigo, que eu tava na casa de um amigo meu. E uma semana passada, Deus tinha confirmado para mim o chamado pastoral. E eu tava na casa de um amigo meu, tipo, fazendo coisa errada. Daí Deus foi quando ele pegou e falou, Kim, ou separa, entendeu? Daí eu chorei, meus amigos vieram perguntar o que eu tava chorando. Enfim, eu entendo de que ali foi um divisor de águas na minha vida. A minha é igual a quem falou, conversão é quando você muda de atitude, né? Então, até os meus 25 anos, digamos assim, eu me arrependi das coisas erradas que eu fiz, mas eu não mudava de atitude, né? O que não configura conversão. Quando eu me converti mesmo foi quando eu vi que eu precisava mudar as minhas atitudes, porque sempre estive na igreja, nunca fiquei fora da igreja, mas aquela coisa, né? Um pé no mundo e outro na igreja. Mas aí, em torno, né, de 5 anos atrás, aí eu levei os 2 pés para dentro da igreja. Aí deu certo, deu bom. Eu concordo que a conversão ela é uma mudança de vida mesmo, de comportamento. E eu acredito assim, não teve um momento que eu falei, tipo, eu vou mudar agora e, tipo, mudei tudo. Foram mudanças que foram acontecendo, assim. Não teve, tipo, uma data que marca. Como eu falei, eu tive várias experiências com Deus e cada uma delas foram me transformando de uma maneira diferente. Até que eu não lembro, tipo, eu não sei dizer quando foi que eu falei, não, tipo, agora eu vou, tipo, largar tudo para trás e foram acontecendo ao longo da minha vida. Meus olhos foram se abrindo. As escamas do pecado caíram do seu olho, né? Aleluia. Tipo isso. Gente, a gente não está ouvindo a Nelisa nesse momento, mas ela está gesticulando maravilhosamente bem. Pena que vocês não conseguem ver. Eu não lembro. Não lembro quando eu entreguei minha fita para Jesus. Mas eu era criança. E aí depois eu fiz, né, o que a gente chama de profissão de fé. E aí eu reafirmei a minha fé, né, no caso. Porque eu já sabia quem era Jesus, já sabia quem ele era na minha vida. Então eu só reafirmei a minha fé nesse momento de profissão de fé. E aí eu aproveitei para batizar novamente. Que aí quem me batizou foi... Você se reverteu. Aí quem me batizou foi minha tia, que também é pastora. Eu me batizei, eu acho que eu tinha 12 anos. Meu pai que deu o curso de o ABC da Fé, mas não foi ele que me batizou. Eu batizei com 10. Foi meu pai também. Eu me batizei em que me batizou. 2006. Dia 12 de outubro de 2006. Eu fiz minha profissão de fé em 2013. O meu foi 7 de setembro. Uma data legal. O meu Sempre também. um feriado, né? É por causa do evento, né? Importante que aconteceu. E como que foi o chamado? Como que Deus chamou vocês? Ô, galinho. Apareceu aí pra vocês? É um galo que tava cantando aqui. Beleza, deixa eu me ajeitar. Apareceu você falando, ô galinha. 2016, velho. 2016 foi quando houve a confirmação do chamado na minha vida. Que eu tava em um pós-encontro com Deus. E falando sério, o pós-encontro com Deus, pra mim, tipo, eu não absorvi muito a mensagem. Eu não absorvi muito o que estava sendo ministrado. Você Mas não observou ou absorveu? absorveu. Eu não absorvi muitas informações. Eu tava lá por estar. Daí, no final de uma das... Eu nem lembro o que era. Palavras, né? De um dos preletores. Deus simplesmente me incomodou, chamado pastoral. Tipo, eu só senti. Daí eu peguei e falei, nossa, velho, que negócio zoado. Eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Ele falou, fala com o pastor Fred, é um pastor aqui de Piracicaba.
que tudo que acontece eu converso com ele, porque eu sinto que ele é o pastor pra mim, tá ligado? Daí eu vou perguntar como ele recebeu o chamado pastoral, e não como ele sentiu, porque no caso eu senti, não foi uma voz que falou, não foi alguém que falou. Cheguei pro pastor Fred e falei, Fred, como que você recebeu o seu chamado pastoral? Ele falou aqui, simplesmente eu senti. Quando ele falou isso pra mim, eu meio que, tipo, vi a confirmação. E, tipo, Deus falando, Akin, tá confirmado o seu chamado. É esse o seu chamado. Daí eu fiquei parado, assim, tipo, estátua. Daí eu falei pra ele, né? Eu acho que eu recebi o chamado pastoral também. Daí ele começou a dar aquele aconselhamento pastoral, né? Não, tem que falar com o seu pastor, tem que ver com a sua família, se é isso mesmo. Eu simplesmente tive a atitude de abraçar ele e começar a chorar, entendeu? Daí ele, tipo, logo em seguida eu fui atrás do POV, uma semana depois, e daí no ano seguinte eu comecei o POV. E estou até hoje aqui, fazendo faculdade de teologia. E foi esse o meu chamado pastoral, cara. E lógico, teve várias experiências que foram tops, marcantes na minha vida e que foi se confirmando esse chamado na minha vida. É isso. Eu recebi o chamado em 2007, num culto de aniversário da igreja lá que a gente foi participar. Era a igreja metodista, mas não era na cidade que eu morava, era uma outra cidade. E um pastor foi pregar lá. Ele não era nem metodista, se eu não me engano, ele era assembleiano, né, para ajudar. E a gente estava no meio do culto, aí ele veio rodopiando no manto, falou que meu chamado era pastoral. Desde então, a partir daquele dia, eu assumi isso para mim. Mentira, gente, eu corri disso por 10 anos, literalmente 10 anos, e me revoltei mesmo, falei, não, não é para mim, não é para mim. Aí eu comecei a fazer uma faculdade que eu não deveria ter começado, fiquei 10 anos nela e não consegui terminar. Eu só queria dizer que eu queria ter uma experiência um dia de alguém rodar no manto e falar alguma coisa pra mim. Não, nesse dia foi muito engraçado, porque ele falou do meu chamado pastoral, falou que eu estava em desobediência e mandou literalmente com todas as palavras eu terminar com meu namorado, e eu terminei com ele no outro dia. E hoje eu tenho uma dívida, alguém fez a conta aí? Não? 31.680. Esse é o valor da 31.680. minha dívida em reais, ter desobedecido a voz de Deus naquele dia. Caraca, Então fica Deus vai aí, chegar, viu? Por favor, passa aqui no débito ou crédito. Você tem que pagar essa dívida. fica aí como aprendizado para vocês. Passa no débito. No crédito. Passa no débito, né? Essa vergonha alheia. No crédito. Bom, o meu chamado, na real, tipo, desde criança, eu sempre falava que eu não queria ser pastor. Então, no fundo, eu Que sempre Matheus soube. Bachega. No fundo, Eu acho que todo sempre filho soube. de pastor faz isso. Porque todo mundo acha que você vai ser pastor. Uhum. E desculpa atrapalhar aqui também. Em casa também, tipo, na igreja, assim, também comentavam que eu ia ser filho de pastor. Filho de pastor não. Pastor. Mas então, aí desde criança eu ficava evitando o assunto. Quando eu estava aí com os meus 18 anos, eu estava trabalhando um dia normalmente, até que uma senhorinha chegou e me chamou para conversar no meu serviço. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Daí ela veio me falar, tipo, que eu tinha um chamado. Começou a falar várias coisas assim que da minha vida que tinha acontecido. E eu lembro que ela falou assim no final: Deus sabe que você precisa de muitas confirmações. Então ele vai te dar 3 confirmações. Essa é a primeira. Não espere que tipo, a terceira aconteça para você tomar uma decisão. Aí, tipo, beleza, foi bem impactante. Caraca, velho. Foi bem impactante, porém, eu não tomei nenhuma atitude depois disso. Porém, meu nome é Matheus Tomé e eu quis pagar pra ver. Daí, tipo assim... Meu nome é Tomé e eu quis tomar para aprender. Aí, tipo assim, quando isso aconteceu, eu comecei a orar e tal, mas não levei muito a sério, não. Daí eu lembro que eu era líder de jovens na igreja e a gente estava preparando um culto e faltando uma semana o pastor que ia pregar não conseguiu ir. E eu que tinha escolhido o tema, o texto, e estava difícil para arrumar alguém para levar a palavra naquele dia. E como tipo eu já tinha uma mensagenzinha montada sobre aquele texto,
Eu, tipo, não tinha o que fazer, eu adaptei aquilo para uma pregação e foi. E daí naquele dia, tipo assim, eu cheguei em casa, já tinha, tipo, passado tudo, tal, foi o culto de boa. Aí quando eu cheguei em casa, eu não lembro o que eu fui fazer, que eu coloquei música para ouvir. E daí Deus começou a falar comigo, tipo, através da música. E daí naquela madrugada, tipo, eu não dormi. Deus ficou falando comigo, assim, tipo, muita coisa. E daí eu lembro, tipo, na época eu tava namorando já. Tipo, eu tinha que colocar ele em primeiro lugar. E pra isso eu tinha que estar disposto a terminar o meu namoro, ficar longe da minha família e tudo mais. Então foi uma madrugada bem difícil. Mas depois, no outro dia, eu chamei a Erika pra conversar. Expliquei tudo pra ela. E depois desse dia, comecei a ir atrás, mas ainda não com muita pressa, entendeu? Até que chegou uma hora que Deus deu mais um aviso. Aí eu falei, aí eu corri atrás mesmo. Fui falar com meu pai, eu fui ligar para fazer o POV. Bom, vou falar então. É meu chamado, né? Bom, em 2014, a pastora que era daqui da igreja onde eu frequentava, ela conversou comigo a respeito disso, sobre o chamado pastoral. Eu até me inscrevi para fazer o POV, que é uma parte que nós metodistas temos que fazer antes de entrar na faculdade de teologia. Importante falar Mas isso. mas eu desisti. Porque eu era ligada a muita coisa ainda, não ia dar certo. Eu não ia conseguir abrir mão da minha igreja local, da minha cidade, nem da minha região. E aí, durante esses 4 anos, em 2014, isso, né? Passou muita coisa, vivi muita coisa. E quando foi em 2017, eu fui pro dia de seminarista, que foi em setembro, no caso, na Faculdade Metodista de São Bernardo. Fui para esse evento e quando eu cheguei lá na universidade, eu senti que eu pertencia àquele lugar. Foi um sentimento assim, de sentimento de pertencimento. E aí eu falei para Deus, eu falei assim, ó, se for para eu vir para esse lugar para estudar teologia, como o Senhor tem falado, então vai ter que dar tudo certo. A inscrição pro POV vai ter que dar certo e A gente é muito Gideão, né? Uhum. vai ter que dar certo as coisas. Tipo, não assim que tipo tudo tinha que dar certo, mas sabe quando as coisas vão acontecendo? Eu voltei para casa naquele dia, mandei mensagem pro meu discipulador, que era o Felipe Regis na época, e aí ele falou assim, mano, se inscreve no POV, fala com o seu pastor, que nessa época de 2017 era o pastor André Jamais. Aí eu me inscrevi, passei por todas as burocracias, tal, que tinha que fazer, e aí eu fui pro POV em 2018, que foi onde eu conheci a Fran. Verdade, ele faleceu, a gente estava no POV, né? No final de semana do POV. Foi no último final de semana do POV. E aí uma coisa foi puxando a outra. Mas até hoje eu paro assim e falo, mano, o que eu tô fazendo na faculdade de teologia? Eu não tenho chamado para essas coisas. Aí sempre que eu penso isso, que vem um questionamento desse, sempre vem alguém muito aleatório e fala de como eu vou ser uma boa pastora ou de como que é interessante ver o chamado pastoral na minha vida. Aí eu fico, verdade, fala-me mais sobre isso. Deus, mesmo depois de ter feito todo o processo, mesmo depois de ter visto a mudança, né, daqui do interior, né, para a cidade grande, que a minha mudança para São Bernardo, tudo certo, e já estando na faculdade e já passando pelo primeiro ano, dando glória a Deus, no sufoco, mas dando glória a Deus, mesmo assim, às vezes fica esse questionamento, e eu acho que esse tipo de questionamento a gente vai ter o resto da vida, né? E sei lá, eu acho que até que é bom, porque a gente não fica se achando muito bom. Não, Ou porque muito independente, eu né? eu sou pastora, e eu acho que essa convicção, ela tem que ter para você conseguir seguir, né? A vida. É bom, às vezes, dar uma balanceada, porque aí Deus te lembra de que foi Ele que te amou e não foi uma escolha sua, né? Exatamente.
E quando vocês aceitaram esse chamado, vocês tiveram apoio ou oposição? Eu tive bastante apoio da minha família, até porque minha mãe brincava comigo quando criança que eu iria ser pastor. Então, quando eu falei isso pra ela, ela apoiou demais. Ela falou: eu já sabia, não sei o que tem. Que Deus ia confirmar isso pra você, né? Eu tive apoio de todo, eu tive apoio de todo mundo, de todos os meus amigos. Essa parte você tem que deixar aqui. Tá bom, vou Porque deixar. você é assim no dia a dia. Mas eu tive apoio de todo mundo em casa, dos meus amigos, não tive problema nenhum de ninguém aceitar e falar que eu não vou ou que isso não é pra mim. Para mim também foi tranquilo, assim, eu sempre tive apoio de todo mundo. Só teve uma pessoa que nunca apoiou e nunca aceitou, nunca deu moral para isso, que foi eu mesma. É sério. A Fran não As apoiou a Fran. pessoas, eu não me apoiava, eu não aceitava essa decisão. Para mim, assim, foi difícil de aceitar. Como vocês falaram, né, da questão de Deus confirmar, que eu até brinquei que a gente é muito gideônica, eu sempre fui, na minha vida inteira. Só que eu sabia do meu chamado pastoral, mas eu sempre corri disso. Daí, quando eu vi que não dava para correr mesmo, aí foi quando eu comecei a pedir as confirmações de Deus. Só que Deus, no começo, ele estava brincando, ele estava jogando um jogo comigo. Só que eu não queria entrar no jogo, né? Daí ele foi bem duro. Vamos para o jogo Uma da vez. vida agora, hein? Isso, só que eu levei muita rasteira, sabe? Eu Tô pensei tentando me exatamente reerguer. isso aqui. Uma das coisas que Deus falou, assim, que eu vi que foi uma confirmação de Deus mesmo, e que doeu muito, foi quando ele falou que minha vida ia ter uma reviravolta, que ia virar de ponta cabeça, e que ele ia tirar os 3 pilares da minha vida, as três coisas que me sustentavam, eu ia perder para eu aprender, para eu entender o que ele queria de mim, né? Naquele mesmo dia ele falou para mim quais eram os 3 pilares, que era a faculdade que eu estava fazendo, né, que era direito. Eu fiquei 10 anos, gente, tentando fazer direito e não consegui encerrar. Então, naquele ano, deu um pepino na faculdade e eu tive que parar e não consegui terminar. Porque se dependesse de mim, eu não ia parar nunca. Eu ia me formar, ia, sei lá, talvez trabalhar numa coisa que Deus não queria. A minha família, né, que era outra coisa que eu tinha como pilar da minha vida, eu sempre fui muito dependente dos meus pais. Quando meu pai foi transferido para uma outra cidade, e eu, um dia lá, arrumando as minhas coisas para levar junto com a mudança, meu pai falou: você está arrumando sua mudança para quê? Você não vai com a gente? Tipo, meu pai me colocou para fora de casa, literalmente. O terceiro pilar foi os meus amigos, né? Porque eu também sempre fui dependente muito dos meus amigos, até porque depois que os meus pais mudaram de cidade, então os meus amigos se tornaram minha família mesmo. E aí Deus falou que eu precisava me desligar deles também. E foi aí quando eu me revoltei com Deus mesmo, porque aí ele me falou que eu iria mudar para São Bernardo. E eu nunca quis mudar de cidade, eu fui contra a minha vontade. Tanto que eu cheguei lá revoltos, né? A gente já comentou sobre isso no outro post, que eu falei que eu queria não criar vínculos lá. Mas enfim, isso é uma história para outro dia. Mas aí foi assim que Deus começou a confirmar, então, o que ele queria fazer na minha vida, né? Quando eu decidi assim, eu tive uma Tá conversa aparecendo. muito... Rapidão, desculpa. Tá aparecendo a chuva aí? Tá chovendo muito aqui. Não, Tá aqui. bom, então. Vai. Não, amigo. Quando eu aceitei o chamado, eu chamei a Érica para conversar, expliquei tudo para ela. Naquele momento, tipo, eu estava pronto para terminar, que eu entendo que a família pastoral também está envolvida no chamado. Se ela entendesse que não é aquilo que Deus chamou ela, então não tinha como continuar. Mas ela me apoiou bastante. Meu pai também, quando eu falei para ele, ele falou: "Você tem certeza disso?" Eu disse sim. Então ele me ajudou a correr atrás das coisas. Então eu tive muito apoio, mas eu também tive, de algumas pessoas da igreja, eu tive um falso apoio, que é aquelas pessoas que vinham parabenizar, que tentar motivar, mas na verdade as palavras delas eram mais desmotivadoras do que motivadoras. Tipo, vinha falar assim: que legal que você vai ser pastor, que Deus te use, mas você sabe que vai ter muito problema, muita gente chata na igreja, muita gente lutando contra você. E daí eu falava: mano, não diga isso para uma pessoa, você está tentando motivar ela, não desmotivar. Mas nada disso me afetou.
Até porque pra gente que já é filho de pastor, a gente sabe bem dessa realidade, né? Então não precisa de ninguém Exatamente. ficar lembrando, tá, É. galera? Fica a dica aí. E o melhor é Sim. quando umas pessoas que não são filhos de pastor vêm falar, tipo, nossa, ser filho de pastor é difícil, né? E daí vem querer dar dicas sobre ser filho de pastor. Esse negócio de ser filho de pastor, eu acho que foi um dos, como fala, um dos agravantes para correr do chamado, pelo menos no meu caso. Sim, no meu caso também. Bom, no meu caso, minha família sempre entendeu o meu chamado missionário. Então, eles vivem sob aviso de que a qualquer momento eu posso mudar de país. Os mais diferentes possíveis. E aí, quando eu falei que eu ia fazer faculdade de teologia e tal, aí, tipo, não teve muito, assim, não teve muito questionamento, nenhuma dificuldade para entender isso. O povo da igreja também, tipo, ok, né? No ano de 2017, eu, antes de querer fazer o POV, né, que já estava me preparando, né, quando eu decidi fazer, que eu só ia poder entrar na turma de 2018, então eu já estava meio que preparando as coisas na escola onde eu trabalhava, passando algumas coisas para as pessoas, assim, tudo delicadamente, sem que ninguém percebesse nada, né. E aí eu Tudo avisei, muito né, que eu sutil. ia começar, né, um processo seletivo aí para a faculdade no ano de 2018 e que provavelmente em 2019 eu mudaria, né, de cidade. Então elas meio que foram se adaptando a essa nova realidade. Mas dentre pessoas, pastores, alguns líderes, eles me diziam, não vai para a faculdade, faça EAD ou faça o CTP, não faça presencial. E somente uma pessoa que me incentivou a fazer o presencial, que é a pastora Laís, ela foi a única que falou, vai e faz presencial porque vai ser muito melhor, você vai gostar muito mais. Mas de resto, meus amigos, de resto, só é AD. Não, no meu caso, eu tinha uma torcida bem dividida. Uns queriam que eu fosse, outros queriam que eu ficasse. Mas é uma outra história também. E vocês já tiveram dúvidas durante a caminhada? Tipo, depois que você aceitou o chamado, já lá em São Paulo, teve alguma... A Anelisa já deu uns spoilers da história dela. Já falamos Mas sobre isso. Mas teve esse, né, momento de pensar, o que eu tô fazendo aqui? Será que foi Deus Eu mesmo tenho que me dúvida até chamou? hoje. Quem que não tem? Eu acho que até quem já está no pastorado, né, de uma hora olha para trás e fala, o que eu estou fazendo aqui? Sim, eu penso que a dúvida nunca... Eu acredito que tipo, a gente sempre tem esses momentos de fraqueza, onde a gente começa a duvidar, e eu vejo que são momentos que Deus usa também para nos ensinar algo e nos melhorar em alguma coisa. Cara, eu acho que a dúvida do envio eu não tenho. Porque Deus confirmou muito comigo. Então, tipo, eu tive muita confirmação. E que era claro que a minha ida para São Paulo era clara a faculdade. Mas eu passo por muita crise no sentido de, tipo, por que eu, né? Por que eu tô aqui? Por que você me enviou? Por que eu tô fazendo isso? Entende? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Eu acho que é a questão da comunicação de Deus comigo, do envio, é clara, mas eu, pessoalmente, comigo mesmo, existe muita dúvida. E, tipo, nossa, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Entende? Então eu acho que para mim é mais isso. Questionar Deus, acho que a gente sempre questiona, sempre duvida, né? De vez em quando a gente quer chutar o balde, mas aí depois a gente tem que ir atrás do baldinho, então melhor ficar quieto. O ruim de chutar o balde é que depois você tem que ir buscar ele. Ai, cara. Sim. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Sobrevivências. A gente volta em outro episódio falando sobre como é a nossa vida em São Paulo e na faculdade. Legal. Uhul! Das lutas que nós tivemos na adaptação. Eu agradeço a sua presença, sua paciência em estar nos escutando. Deus abençoe sua vida e um abraço. É nóis. Falou! Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, Tchau, senhores. gente! Produções Folga Pastoral.